Nós ouvimos 4 leituras do Antigo Testamento e 2 do Novo. Leituras que nos ajudam, irmãos, a vivermos o significado dessa vigília, que é a celebração mais importante de todo o ano litúrgico, porque a nossa fé está baseada na ressurreição de Jesus, um homem que venceu a morte, que na cruz perdoou os nossos pecados e derramou sobre nós o Espírito Santo, que nos faz filhos. Essa noite é a noite por excelência dos batismos. Muitas leituras falam do batismo, sobretudo a terceira, que é obrigatória, a passagem pelo Mar Vermelho. As águas é um símbolo ambivalente de vida e de morte. Aquelas águas eram de morte. Deus estava tirando o seu povo da escravidão do Egito para levá-los para a terra prometida. E no meio do caminho tinha o Mar Vermelho. E o faraó se arrependeu de ter deixado o povo sair e mandou o seu exército atrás. Pois bem, um obstáculo intransponível. A água significa a morte. E Moisés clama a Deus, e Deus manda que ele bata com a vara no mar, e as águas se abrem. Deus abriu um caminho no meio da morte. O povo de Israel passou a pé enxuto. E quando os inimigos entraram nas águas, as águas se fecharam e eles morreram. Esse faraó, esse exército do faraó, são os nossos pecados, irmãos. Nosso orgulho, nossa avareza, nossa violência, nossa luxúria, todos os nossos pecados. No batismo, as águas do batismo destroem o pecado e renasce um povo livre, um homem novo. Deus fez isso, o povo só assistiu, não teve que fazer nada, teve só que caminhar. Diz a tradição judaica que Deus, na medida que eles entravam nas águas, porque Deus mandou, as águas iam se abrindo. Nós às vezes queremos que Deus nos mostre tudo com clareza. E Deus gosta que a gente confie, que a gente acredite. Por isso que a segunda leitura é a leitura da fé. Abraão, o sacrifício de Isaque. Deus colocou à prova Abraão, pedindo a ele que sacrificasse o seu filho único. Ele esperou 25 anos para conseguir aquele filho. Já estava velho, sua mulher estéril. Abraão acredita que Deus lhe dará um filho, e Deus lhe deu. E quando esse menino já estava grande, Deus pede o seu sacrifício. Abraão não entende, mas ele confia, ele obedece. Quando ele está para sacrificar, impressionante, quando eles estão subindo o monte Moriá, Isaque está com a lenha, carregando a lenha, como Cristo subiu o monte Calvário, carregando o lenho da cruz. Isaque pergunta: pai, aqui está o fogo, a faca, a lenha, mas cadê o cordeiro? E Abraão responde: Deus providenciará o cordeiro, meu filho. E quando ele vai sacrificar o seu filho, Deus manda: não, Abraão, não quero o teu filho, eu queria a tua obediência, a tua fé. E Abraão vê um cordeiro nos gravetos e o traz e sacrifica no lugar de Isaque. Pois bem, irmãos, Deus poupou Isaque para o Abraão, mas Deus não poupou o seu único filho, Jesus Cristo, por amor a você e a mim. Que coisa, que amor! Deus fez isso para que você veja como Deus te ama.
como a tua vida é importante, e para que nós aprendamos a confiar no Senhor, a colocar Deus acima dos afetos humanos, acima do dinheiro, acima das nossas ideias. Isso é a fé. Abraão aprendeu a acreditar em Deus caminhando, também errando, também dando cabeçada, como nós, que aprendemos a confiar em Deus, também caindo, levantando, e assim Deus nos ensina na nossa história. Mas, irmãos, essa noite é a noite em que Deus recria a humanidade. Vocês viram na primeira leitura do Gênesis, fala, Deus criou, no princípio Deus criou o céu e a terra, Deus Pai. Depois fala que o Espírito pairava sobre as águas. Depois fala, Deus disse. Esse dizer de Deus é Cristo, é o verbo, é a palavra. Quando Deus fala mais para frente na leitura do Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que façamos? Porque é a Trindade. Nós fomos feitos à imagem do Deus que é amor, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Homem e mulher os criou e os abençoou e disse, multiplicai-vos e enchei a terra. Irmãos, para que se multipliquem os homens, é preciso homem e mulher. 2 homens não se multiplicam, 2 mulheres também não. E hoje tem uma cultura querendo dizer que é a mesma coisa. Não é. A revelação diz, Deus os criou, homem e mulher. A sua imagem e semelhança os criou. E os abençoou. Pois bem, irmãos, quando essa humanidade decaiu por causa do pecado, da desobediência, Deus mandou o seu único filho, que veio fazer aquilo que o profeta Ezequiel dizia, tirarei do vosso peito o vosso coração de pedra, e no lugar colocarei um novo coração de carne. Meterei em vós o meu espírito, e obedecereis os meus mandamentos. Que maravilha, irmãos, a obra que Cristo faz conosco. Muito bem, então, se alguém hoje, nessa noite, está sem fé, não confia em Deus, e está angustiado, porque as coisas não são como você pensou e planejou, essa noite te convida a se abandonar em Deus, a confiar em Deus como Abraão, porque Deus providencia para as tuas cruzes, para as tuas dificuldades, Deus providencia. Deus é um Pai providente. Se alguém nessa noite está escravo de algum vício, de algum pecado, de algum rancor, saiba que essa noite, nessa noite, o Senhor que ressuscitou tem o poder de te libertar, de te perdoar, de fazer com você um êxodo, uma saída, uma libertação. Por isso, irmãos, uma noite de alegria. Vocês ouviram que Cristo ressuscitado, quando aparece para as mulheres, ele diz, alegrai-vos, alegrai-vos. A primeira palavra de Cristo ressuscitado no Evangelho de São Mateus. Evangelho lindo, irmãos. No primeiro dia da semana, que é o domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Queriam chorar aquele morto que marcou tanto a vida dessas mulheres. E acontece um terremoto, e um anjo desce do céu, tira a pedra que fechava o sepulcro e senta em cima. Sentar em cima da pedra significa vitória. A ressurreição de Jesus é uma obra de Deus, do Pai e do Espírito Santo. E os guardas, que estavam guardando o túmulo, porque os fariseus tinham ouvido,
e estavam desconfiados daquilo que Jesus falou, que ele iria ressuscitar dos mortos. Então o que eles fizeram? Mandaram uma guarda para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Não precisou roubar. Cristo ressuscitou. Os guardas, vendo aquilo, os anjos, o terremoto, morrem de medo, estão como mortos. As mulheres recuperam a confiança e a alegria. Que contraste! Aliás, os vivos estão se sentindo mortos, os guardas, e o morto, que estava dentro do sepulcro, está vivo, ressuscitado. Pois bem, irmãos, hoje a igreja, como esses anjos, também diz para cada um de nós: não tenhas medo, sei que estás procurando Jesus, o crucificado, não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. O sepulcro vazio não é prova da ressurreição, mas é sinal de que Cristo ressuscitou em corpo e alma.